E o Flamengo, depois da queda para o Bayern no Mundial, o clima esquentou. A eliminação gerou um comentário pra lá de polêmico que tá dando o que falar entre os torcedores e a imprensa. Não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta ficar só nesse discurso. Falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou. Mas assim, se matando pra fazer 2 gols. O Bayern já tinha feito. Vamos direto ao ponto. Confira agora a repercussão após a eliminação do Flamengo. Para quem imaginava que o futebol brasileiro, sul-americano, está próximo da elite do futebol europeu por conta de alguns resultados na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes aqui nos Estados Unidos, a vitória do Bayern de Munique por 4-2 sobre o Flamengo mostrou que isso é apenas uma ilusão. Uma ilusão provocada por jogos de uma fase classificatória com os times europeus jogando sem todo o empenho. O Bayern de Munique jogou como se fosse uma partida de Champions League ou de Bundesliga, um clássico, um jogo importante, e praticamente não deu chance ao Flamengo. A enorme diferença entre o futebol de elite praticado na Europa e o futebol também de elite, podemos dizer, disputado na América do Sul, ficou escancarada nesse jogo, quando o Bayern controlou o jogo e fez os gols sempre que quis, sempre que aumentava a intensidade. Um Flamengo que tentou fazer seu jogo e teve enorme dificuldade para sair jogando, diante de uma pressão coletiva intensa e de enorme eficiência, algo com o qual não estamos acostumados a ver nos confrontos contra os times da América do Sul. Hoje foi uma lição para o Flamengo, para o Felipe Luiz, para os jogadores, para o torcedor, para a imprensa brasileira, para ver a diferença. A diferença é essa aí. Vimos um time da elite da Europa e um time da elite da América do Sul. O Flamengo tem um dos melhores elencos da América do Sul e o Bayern um dos melhores elencos da Europa. E a diferença foi essa. O Bayern venceu com facilidade, se impôs e forçou o Flamengo a cometer erros fatais. Forçou o Flamengo. Os erros do Flamengo não podem ser ignorados e têm que ser criticados. Mas não é possível, numa análise sensata, ignorar que há méritos do time alemão que forçou os erros do Flamengo com um jogo coletivo muito sofisticado, muito acima daquilo que nós estamos acostumados a ver em confrontos entre equipes brasileiras ou da América do Sul. Foi uma aula e uma lição. Vejamos se a partir de agora param com os devaneios e encarem a realidade. Só encarando a realidade a gente vai entender a diferença e tentar diminuí-la, quem sabe com um pouco mais de intercâmbio entre os times do Brasil e a elite do futebol da Europa. Sobre a eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique, tem que elogiar a coragem do Flamengo nesse Super Mundial de Clubes? Tem. O Flamengo quis jogar futebol contra o Chelsea, quis jogar futebol contra o Bayern de Munique, então jogou bola contra o gigante da Europa e teve coragem para isso. Agora, tem que criticar também, porque foram 4 gols ridículos que o Flamengo jogou, que o Flamengo entregou hoje. Eric Pulgar fazendo gol contra. Arrascaeta, uma entregada ridícula também no gol do Harry Kane. Luiz Araújo, quando o Flamengo tá reagindo o jogo, querer driblar todo mundo dentro da defesa num jogo dificílimo. Não dá pra gente não criticar. Num jogo que não podia errar, num jogo que tinha que ter 0% de erro, o Flamengo errou muito. Então o Flamengo mereceu a eliminação pela incompetência, pelos erros individuais. Agora, teve coragem para jogar futebol. Pro Felipe Luiz, só elogios. Agora, os jogadores levarem tantos gols ridículos hoje contra o Bayern de Munique, no jogo que não podia errar, o Flamengo errou muito. É simples assim. Então tem que ser sincero. Não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta ficar só nesse discurso. Eu vi o seguinte, o Flamengo fez 3-2, incendiou o jogo num esforço absurdo, mas assim, se matando para fazer 2 gols. O Bayern já tinha feito 3 andando. O Flamengo falhava gol. O Flamengo falhava gol. Então, tem uma diferença do mental do jogador, eu vou falar do alemão, tá? Do físico, a força física, combinada com a intensidade do jogo deles. Então, em 11 minutos estava 2-0, gente. E eu olhei e falei assim, putz, isso aí tá me lembrando o Brasil e a Alemanha em 2014. Cara, o Flamengo pegava a bola, dava, o Bayern roubava e gol. De fato, o Flamengo demonstrou que se pressionasse um pouco mais ou desse um pouco mais de profundidade, como fez depois da parada técnica, o Flamengo poderia inclusive empatar o jogo, poderia fazer um jogo mais de igual para igual.
mostrou que tem time para isso, fisicamente são bons, tecnicamente são bons, mas acho que o diferencial hoje foi realmente a postura que o Flamengo entrou dentro de campo. Se dava para fazer ou não, nunca saberemos, né? Porque o jogo que todo mundo imagina com outras peças, esse nunca vai acontecer, já foi. Uma coisa sim vimos no campo, eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. E estão os melhores nessa elite do futebol. Estão os melhores jogadores do mundo nessa elite do futebol. É muito simples. O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Impossível, realmente, como eu falei ontem na coletiva, se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. E por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. E é muito simples, são os melhores. Agora, que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato, claro que sim, futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tirará a realidade que existe, que esses times são muito bons. E não é nenhum problema reconhecer, não, são muito bons. Agora, nós temos muitos jogadores brasileiros jogando nesses times aí também de elite, né? Mas os melhores estão lá. Não deu para o Flamengo, mas o resultado foi justo. 4-2, parece uma goleada. Será que aqueles 2 gols logo nos primeiros 10 minutos, a partir daquilo, deu um empate 2-2? Não, o Bayern foi melhor, mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades, só que o time do Bayern era muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado: não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bayern, com 5 ou com 6 jogadores. Isso atrapalhou muito, muito o Flamengo. Então, vamos fazer aqui uma conta. Vamos esquecer o primeiro gol. Aquele de cabeça para trás, gol contra. Isso é falta de sorte, é lance de jogo. Os outros 3 gols do Bayern foram marcados de fora da área por erros de saída de bola do time do Flamengo. Um deles do Pulgar e 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. Então, acho que aí também o Felipe Luiz, que é um ótimo técnico, que eu sou fã, cometeu o erro dele ao deixar o Luiz Araújo em campo. O Gerson e Jorginho talvez fossem os melhores jogadores do Flamengo, foram os homens dos gols, né? O Gerson fazendo um belíssimo gol, batendo de esquerda, o Jorginho na cobrança de pênalti, ele acabou de chegar, teve responsabilidade da cobrança de pênalti, também batia pênalti na seleção da Itália, mas saíram, outros saíram, e o Luiz Araújo continuou em campo. O Flamengo tinha muitas dificuldades quando esses homens, teoricamente de meio campo para ataque, vinham para fazer a saída de jogada ali. Volto a repetir, 3 gols de fora da área, 3 bolas dadas de graça para o time do Bayern de Munique. Mas o resultado foi normal. O Bayern é um gigante. Então o Brasil continua com o Palmeiras, que vai jogar contra o Chelsea. O outro confronto de quarta de final, olha, pode até ser o campeão daí, hein? Esse é um confronto de gigantes, PSG e Bayern de Munique. Agora tem o Fluminense. Torcer pro Fluminense no confronto contra a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. Então, Botafogo e Flamengo estão fora, Palmeiras continua, vamos torcer pro Fluminense, mas não se esqueça, tudo isso, segunda-feira, na Band, Galvão e amigos, toda a nossa equipe de análise, de comentaristas, segunda, 10h20 da noite, Galvão e amigos na Band. E aí, será que nós vamos falar que vamos ter o Palmeiras ou será que vamos ter também o Fluminense? Porque Botafogo e Flamengo já se despediram. E aí, fãs de esporte, agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou da eliminação do Flamengo? Você concorda com os comentários polêmicos que surgiram depois do jogo ou acha que exageraram? Deixa aí nos comentários, porque sua opinião é muito importante pra gente. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like pra fortalecer nosso trabalho. Que Deus te abençoe e até a próxima!